você prefere. Aqui estamos mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu estou tão contente porque eu não vou mencionar nomes, mas durante a semana eu fiz contato com algumas pessoas muito queridas, muito especiais ao meu coração, e eu penso que elas estão conosco assistindo essa transmissão, e isto me faz sentir ainda mais fortemente responsável para ser muito fiel à palavra do Senhor. O que eu quero dizer é que eu gostaria de orar, de pedir a Deus que me abençoasse como um fiel transmissor da palavra, para que Ele me faça sê-lo, e abençoasse aqueles que ouvem como pessoas que deixarão que a voz do Senhor toque os seus corações e que tenham uma boa peneirinha dada pelo Espírito de Deus, porque qualquer falha que escape, qualquer coisa que eu diga que não esteja de acordo com o que Deus quer, que você saiba, por sabedoria dada por Deus, como não manter no seu coração, e orar por mim, para que eu não fale muitas coisas erradas muitas vezes. Pai querido, com temor, com alegria, reconhecimento de que essa é uma oportunidade tão boa de compartilhar a Tua palavra, que eu me achego ao Senhor. Pai, eu peço, Senhor querido, conforme eu anunciei, que o Senhor esteja dando a unção, a sabedoria, a graça, a quem fala que sou eu, a quem ouve que são tantos, de maneira que o Teu recado, que é inconfundível, que transforma vidas, permaneça nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos desenvolvendo com os irmãos uma série sobre guerra espiritual. E hoje, particularmente, eu quero lembrar os irmãos que existem 3 frentes de batalha nessa guerra. É uma guerra que se trava entre Deus e o inimigo das nossas almas, Satanás. Deus, a sua finalidade é nos salvar, é nos levar como membros de sua família para vivermos com Ele eternamente, e o inimigo deseja roubar, matar e destruir, trazendo uma grande desarmonia já nesta vida e arrastando-o para fora dos caminhos do Senhor, com a consequência eterna de levá-lo para uma perdição, o lago de fogo de enxofre, onde os espíritos que para lá forem viverão eternamente em grande agonia e sofrimento. É uma guerra muito fundamental, que nós a entendamos. Nós dividimos para finalidade didática aquilo que a palavra de Deus nos conta sobre esta guerra em 3 áreas. São as áreas onde frequentemente nós temos que nos defender ou ser defendidos pelo Senhor contra ataques do inimigo. Nós terminamos na semana passada a área que nós chamamos de o mundo. Nós falamos com vocês sobre isto, sobre o fato de que o inimigo ataca o povo de Deus, lançando sobre ele, sobre nós, preocupações que nos escravizam, que nos fazem viver numa situação de ansiedade crônica e que enfeiam a nossa vida, que entristecem os nossos corações. Ele nos oferece distrações, diversões, e isso tem se tornado um verdadeiro altar na vida de pessoas que se deixam levar, engodar por esse tipo de engano, de isca do inimigo, e vivem então vidas vazias, insensíveis, e buscando alguma satisfação em algo que na realidade não lhes dão a satisfação que desejam no coração. Nós vemos também que ele lança a tentação de possuir coisas, ou também chamado no nosso sermão de o amor ao dinheiro. Falamos sobre isto. Falamos sobre a falsa segurança que o inimigo deseja que nós tenhamos, lançando a nossa confiança no homem, ao invés de lançá-la em Deus. E finalmente, na semana passada, nós vimos os perigos da secularização.
a tendência do mundo de eliminar a Deus com todas as suas consequências. Hoje nós vamos dar início a uma parte do nosso estudo que fala sobre a nossa natureza pecaminosa. E por último vamos falar sobre o papel direto de Satanás sobre a vida daqueles que buscam a Deus. Essa questão da natureza pecaminosa é difícil de entender. Alguns que olhem para o título de uma forma superficial vão pensar que nós estamos falando de algo assim como uma doença autoimune, não é? Como que é isso? Eu sou atacado pela minha própria natureza, mas o inimigo faz isto mesmo. E eu pretendo explicar para vocês na palavra do Senhor, e o entendimento disso, ele dispensa genialidades, dispensa fórmulas, dispensa conhecimentos filosóficos, mas ele requer um entendimento enraizado na palavra do Senhor. É dispensável tudo o que diz respeito à sabedoria humana, mas você precisa saber de uma coisa, ao entrarmos nesse estudo, principalmente porque ele fala de mim, fala de você, nós precisamos saber isso que a palavra do Senhor nos diz. Vejam só, Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele, Deus, escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Não é uma atitude, eu não vejo o texto, se nós o lêssemos de uma forma assim mais completa, claramente nos demonstra que não é um capricho de Deus. Eu vou usar aquilo que é mais feio, aquilo que é mais brega, aquilo que é mais sem atrativo, aquilo que só para provar o meu ponto. Não é assim. Na realidade, conforme nós vimos ao estudar a questão do mundo, esta valorização das coisas que temos ao nosso redor, seja ela uma valorização positiva ou negativa daquilo que nos cerca, ela depende dos nossos olhos, como nós vemos as coisas. Nós estamos presos num sistema de avaliação que é difícil escapar dele. E nós determinamos que as coisas são pequenas, são fracas, são insignificantes e etc. E muitas vezes, nós somos enganados pelo inimigo, chamando de pequenos, sem significado, sem valor, coisas que realmente são cheias de significado e cheias de valor aos olhos de Deus. Então, meu convite para você nessa hora é que você atente para esse princípio, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Que tal? Passe aí no seu coração, converse com você mesmo por alguns segundos assim, eu vou ouvir o que esse camarada está falando. Eu vou dar atenção, ele diz que vai falar aquilo que a palavra de Deus diz, e eu vou segurar os meus preconceitos, eu vou segurar a minha incredulidade, eu vou segurar a soberba que o mundo deseja que eu me baseie nela, e eu vou ouvir o que Deus, a palavra dele, tem a dizer. Eu podia oferecer para vocês algum exemplo da palavra. Eu trouxe 2 quadros tão bonitos sobre um dos meus heróis bíblicos favoritos, que é Davi, ainda pequenino. Ele vence o gigante filisteu Golias, uma grande marca que foi assim um estandarte para a nação de Israel. Esse homem Davi se tornou posteriormente rei de Israel, um rei mais amado em toda a história, e o princípio envolvido aí é exatamente esse, o princípio de alguém humilde que ouve a Deus, alguém que humildemente se submete a Deus. E a palavra do Senhor nos conta, ele engrandece essas pessoas. Deus ama ao humilde, mas ele mantém distante dele o soberbo. E são muitos versículos que não falam sobre isso. Ao invés de eu dar para vocês um exemplo bíblico sobre casos em que
aquilo que parecia irrelevante foi o que prevaleceu. Eu vou dar para vocês um exemplo do mundo esportivo, onde eu não sou, na realidade, um grande as. Eu não tenho grandes intimidades com esportes e a pouca intimidade que eu tinha ficou atrás, há muitos anos atrás. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa interessante. Num estado do norte dos Estados Unidos, nós estamos aqui na Flórida, no estado chamado Wisconsin, existe uma cidade que está aqui marcada na ponta de uma baía, do lago Michigan, que se chama Green Bay. É uma das cidades mais frias dos Estados Unidos. Essa fotografia em branco e preto de propósito, porque eu quero falar de tempos antigos. Uma cidade onde existem dos invernos mais rigorosos deste país. E na cidade chamada Green Bay, ela está localizada num estado que é um estado agropastoril. O estado do Wisconsin é um grande produtor de carne, de queijos e outras coisas relativas. E eu estou mostrando para vocês aqui um frigorífico, não é? Pessoas aqui são empacotadores de carne. Pois bem, um grupo de empacotadores de carne decidiu formar um time de futebol no ano de 1919. E eles formaram, vocês estão vendo as fotografias antigas, aqui são os atletas, aqui os atletas formaram o que eles chamaram os Green Bay Packers, os empacotadores de Green Bay, empacotadores de carne, que é o que eles eram, trabalhadores do frigorífico. E eles cresceram e se tornaram um time muito popular, talvez pelo encanto que tem as cidades pequenas. Esse time, mais do que qualquer outro que eu tenha sabido na história do esporte do futebol americano, ele se tornou assim a menina dos olhos da cidade que o originou. Uma grande popularidade, e o time evoluiu e marcou época. Aqui está o emblema do time do Green Bay Packers, e nesse ano estão celebrando 101 anos de idade. Esse aqui é o capacete do time. Tem uma torcida muito criativa, como vocês podem ver aí. O pessoal se delicia, olha aqui, carregando queijos na cabeça e outras coisas mais. É uma festa, A última vez que eu conversei com uma pessoa bem entendida de futebol americano, ele contou um dado muito interessante, eu não pude confirmar, e eu creio que é verdadeiro, porque ele entende nessa área, ele é entendido dessa área. E ele disse para mim: olha, eu quero dizer uma coisa para você, Nery, se você quiser comprar um ingresso para um jogo do Green Bay Packers, lá na cidade de Green Bay, você precisa comprá-lo com cerca de 1 ano e meio de antecedência. Os estádios estão todos lotados. Então mostra essa coisa toda que eu estou dizendo para vocês, uma torcida que ama o time, e assim por diante. E está aqui o estádio lotado, num dia lindo, e assim estão aqui. Mas isso não foi sempre flores. Eles tiveram momentos muito difíceis. Vejam só, na década de 1900, no período de 10 anos, entre 1947 e 1957, foram anos terríveis para o Green Bay Packers. Eles não conheceram vitórias, foram 10 anos de derrotas sucessivas. Imagina para este povo de Green Bay o que isso deve ter significado. E eles não podiam justificar o fato buscando na habilidade dos seus atletas. Eles tinham atletas excelentes, e a avaliação disso levou à eliminação do técnico do time. E no mês de janeiro de 1958, depois dos 10 anos, foi contratado uma pessoa que era um obscuro técnico auxiliar de um time de Nova York, New York Giants, chamado Vince Lombardi. O presidente do clube, ele perguntou: quem é que vocês estão trazendo para dirigir? Quem é esse tipo? Quem é esse indivíduo? Um indivíduo totalmente desconhecido. Pois bem, ele chegou em janeiro de 58, e em fevereiro de 58, Vince Lombardi marca história.
Ele se reúne com aqueles jogadores, aquele talento, aquele elenco milionário, e ele diz estas palavras que estão gravadas em placas de bronze no estádio dos Green Bay Packers. Passou para a história. Diz assim: eu quero que vocês entendam isto muito bem, que eu estou em completo comando aqui. Vamos começar a conversar. Isto, colocou uma bola em cima da mesa, disse: isto é uma bola de futebol. E ele começou a explicar as regras mais básicas e mais aparentemente sem importância, mas que, à medida que prosseguia na sua explicação, aqueles atletas começaram a ver que eles estavam deixando de lado coisas que são fundamentais, e eles não podiam ter feito isso sem que viessem a pagar o alto preço que eles acabaram pagando. Eu gosto dos resultados. Vejam só. Aqui você tem uma foto, já vai aparecer. Ele entrou em 1958, conforme eu disse para vocês. No ano de 1959, o Green Bay Packers se tornou o vice-campeão da liga. 60, o campeão da liga. 61, novamente campeão. 62, campeão. 63, 64, 65, 3 vezes seguidas, vice-campeão. 65, 66, 67, 3 vezes campeão seguido. Esse foi o período em que Vince Lombardi estava a cargo, aqui carregado aos ombros depois de uma vitória por um dos jogadores. Fez uma diferença tremenda o voltar para as bases. E esse é um recorte de um jornal de esportes que nos lembra em retrospectiva que o Green Bay Packers é o time que mais ganhou campeonatos até hoje na história do futebol americano. Ganharam um total de 13. Em segundo lugar vem os Patriots, que ganharam 6. Você vê que ele tem mais do dobro de campeonatos do que o segundo colocado. E mais, os Packers também são o único time a ganhar 3 campeonatos consecutivos, tendo feito isso 2 vezes. 29, 30, 31, 65, 66, 67. Mudou a história. Aqui você vê a capa do Esporte Ilustrado, com a foto de Vince Lombardi sobre ele, e o troféu do NFL, da Liga Nacional de Futebol Americano, hoje, troféu com que é agraciado o campeão da Liga, ele leva o nome de Vince Lombardi. Um homem simples, um homem que foi sábio de olhar os princípios básicos. E eu usei tudo isso, e eu amo essa ilustração, porque ela fala muito ao meu coração. Eu usei tudo isso para convidá-lo a prestar muita atenção quando falarmos sobre a nossa natureza pecaminosa, porque ela está baseada em alguns fatos que serão reforçados pela palavra do Senhor. Primeiro, Deus é bom. E Ele criou o universo perfeito com tudo aquilo que Ele contém. Segundo, Deus entregou a terra ao homem, e sua graça nos dá fé e razão para vivermos alegremente adorando ao Senhor. Ele fez o homem para o louvor da sua glória. Vejam só, vou ler um trecho da Bíblia para vocês. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança. O traço, eu creio, mais precioso que confirma esta semelhança do ser humano com Deus é a sua liberdade de escolha, é o livre-arbítrio. É o fato de que o homem, nós podemos decidir, vamos para a esquerda, vamos para a direita, nós vamos andar de acordo com esse princípio, não vamos. Nós decidimos as coisas, e Deus nos convida a vivermos com base na razão que Ele nos deu, em harmonia com a fé que Ele também nos deu, e sobre isso nós falamos no domingo passado, tá bem? E neste dia que ocorreu lá no passado, Deus coloca diante do homem a possibilidade dele exercer o seu livre-arbítrio.
Porque se Deus tivesse deixado não tivesse deixado nenhuma opção para o homem desobedecer, o homem viveria como uma máquina, ele viveria só fazendo aquilo que intuitivamente Deus queria que ele fizesse. Mas Deus colocou um divisor de águas. Disse: isto representa a minha vontade. Se você quer fazer a minha vontade, não sequer se aproxime dessa árvore, você não coma do fruto dessa árvore, você tem todo o restante das árvores para você se alimentar delas. Vejam só, o terceiro ponto é este: devido ao pecado, e eu já vou falar mais sobre isto, o homem despreza a bondade de Deus, revelada na criação, profanando-a e contaminando-a. Para quê? Para obter poder, lucro e prazer. Prazer, lucro e poder. O homem está buscando coisas do seu próprio interesse e ele está sendo movido pelo pecado. Vejam que eu quero lhes contar o que foi que aconteceu. É uma história que vai levar 20 versículos e você vai ouvi-la tal qual diz no texto bíblico. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: não, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sereis como Deus. Olha aqui a tentação do inimigo, que ele se apoderou do corpo daquele animal que havia sido criado por Deus, um animal bem diferente de como nós o conhecemos hoje em dia, eu creio, e ele lança este atrativo no coração da mulher. Você comendo, você vai entender o que é bom, o que é ruim, e você vai ser como Deus. Bem, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e eles começaram a perceber coisas que não percebiam antes. Por exemplo, perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, ou a voz do Senhor, a tradução em hebraico diz assim: Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, por culpa, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste, tu me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Isso falando ao animal no qual Satanás tinha incorporado. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. A figura muda, Deus está falando com o inimigo, com Satanás. Inimizade entre você, Satanás, e a sua mulher, entre a sua descendência, entre aqueles que vão segui-lo, e o descendente dela, o descendente, no singular, uma alusão a Jesus, que é a semente da mulher que viria. O descendente da mulher, lhe ferirá ou lhe esmagará a cabeça,
e você lhe ferirá o calcanhar. Uma alusão profética sobre Jesus, que iria destroçar o reino do inimigo e no processo iria sofrer dores. A mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade, e o Senhor Deus fez roupas de pele. A primeira morte no mundo recém-criado por Deus foi a morte de um animal que, com a sua pele, Deus usou para vestir Adão e a sua mulher. É uma outra alusão profética ao Senhor Jesus, que na palavra é dito o Redentor da humanidade, que foi morto desde antes da fundação do mundo. No intento do Senhor era trazer Jesus à morte para o benefício eterno do homem. Vejam só, alguns passos adiante, ainda no mesmo livro de Gênesis, o evolver da situação, que figura nos mostra. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Houve uma deformação na obra de Deus. Adão foi criado à semelhança de Deus, perfeito, sem pecado, porém com a opção, com a liberdade de agir, quer seja em obediência a Deus ou em desobediência a Deus. E no momento que ele age em desobediência a Deus, é como que se tivesse clicado aquela natureza que nós não conhecemos nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, e agora o homem começa a inclinar-se para o mal, o seu coração cheio deste mal que nós chamamos de pecado nas suas várias formas. Anos mais tarde, Davi escreve este salmo que eu quero ler para vocês, porque ele acrescenta este conhecimento global sobre o que se passa na humanidade. Muitas pessoas, eu incluído, durante algum tempo da vida, observam pessoas bondosas, pessoas de um altíssimo padrão moral, pessoas que são amáveis, etc. Eu tinha isso em relação às minhas duas avós, particularmente minha avó paterna. A gente morava pertinho, tinha um maior convívio com ela, e a vovó Mazília, que morava longe, mas eram dois anjinhos, duas anjinhas, duas pessoas que eu olhava, e na minha adolescência, cheio de conflitos e descrente, sem fé, eu dizia, um dos fatores pelos quais eu dizia que a Bíblia não merecia qualquer credibilidade da minha parte, é assim: as minhas avós são perfeitas. Isto é onda, quando a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas vejam o que Davi diz no seu salmo: eu estava errado. De verdade, as duas já partiram e eu só tive boas impressões sobre a vovó Ângela e a vovó Amazília. Mas a verdade a respeito do ser humano, poesias à parte, coração infantil, coração menino à parte, é esta: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Esta é a nossa realidade. Quando a palavra de Deus fala sobre Adão, ela nos conta lá em Gênesis 5, versículo 5, que Adão viveu ao todo 930 anos, era um período de longevidade. Teria muito para falar a respeito disso, existem alguns cientistas cristãos que estudam isso, mas infelizmente o nosso tempo é curto.
E esta longevidade ainda estava vigorando, vamos dizer assim, por razões físicas que desapareceram por ocasião do dilúvio. Mas só para você ter uma ideia do que eu estou falando, Adão, como muitos da sua época, viveu muitos anos. E ele viveu 930 anos e morreu muito tempo depois de ter comido da árvore que Deus havia proibido lá no jardim. Nós lembramos do versículo em Gênesis 2,15, já li para vocês, quando Deus disse: não comam, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No dia, quem escreve Gênesis é Moisés, ele está falando sobre um dia de 24 horas, esse era o conceito que ele já tinha, e ele diz: naquele mesmo dia Adão iria morrer. Mas quando nós lemos o versículo que eu acabei de ler, nós vemos que Adão viveu 930 anos. O que aconteceu? É um dilema interessante para uma pessoa que tem um coração sincero, que lê a Bíblia com olhos de sinceridade. Será que Deus mentiu? Será que Deus se enganou? Será que Ele comutou a pena? Não é nada, não, nós não vemos evidência disso, porque a deterioração do homem é visível. O controle do pecado sobre o homem, conforme eu li nessas poucas passagens, é óbvio, é palpável. O que foi que aconteceu? Vejam a resposta, amados. O homem continuou vivo, física e emocionalmente, mas no dia em que pecou, o homem morreu. Como Deus falou, espiritualmente, o homem morreu. Ele perdeu a semelhança com Deus. E existe algum debate sobre a possibilidade de que, já que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que ele iria viver eternamente. Mas ele perdeu esta bênção ao pecar, e posteriormente ele morreu também fisicamente, embora tenha vivido quase 10 séculos, ele morreu. Mas o grande fator, e é sobre isso que eu quero falar no restante da nossa palavra para vocês, é que o homem morreu espiritualmente. Morreu espiritualmente, e vejam o que diz a palavra do Senhor lá em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, vocês acabaram de ouvir, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Uma espécie de mutação maligna. Eu acho que eu estou muito aquém da realidade quando eu falo isso. A coisa aconteceu a nível espiritual. Mas só para usar uma figura que é conhecida nossa, aqui na parte palpável, biológica, uma mutação, alguma coisa, no momento que o homem se insurgiu contra aquilo que Deus mandou, o coração dele mudou e ele morreu espiritualmente. Ele não tem mais a capacidade de fazer o bem, a não ser o bem que nós vemos na superfície e que não poucas vezes não tem as motivações mais corretas, ou o bem que é forçoso executar por causa das leis e das razões forçosas que o cercam. O homem, na realidade, a palavra de Deus nos conta, ele não é bom. Guardem isso, não há um sequer, não existe um sequer. E a palavra continua. Contar esse exemplo para os irmãos, que todo mundo conhece, não é necessário que, muitos conhecem, não é necessário que leiamos na íntegra o texto, mas essa história desse homem, esse príncipe dos judeus, se achega a Jesus e que o elogia, e Jesus, ele dá a ele a instrução sobre como ele, Nicodemos, poderia herdar o reino de Deus. E Jesus declara a ele: ninguém, Nicodemos, pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aparentemente já era um homem maduro, e ele contesta a Jesus: como é que pode ser isso, de eu nascer de novo? Isso não existe. E Jesus lhe explica, dizendo: ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém irá ao céu, ninguém vai herdar vida eterna se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando de uma outra coisa. Ele olha para Nicodemo e diz: você está morto espiritualmente e você não poderá viver na eternidade ao lado de Deus, a menos que você nasça de novo espiritualmente.
Você está morto espiritualmente e é necessário um novo nascimento, que é o nascimento espiritual. Porque Deus tanto amou o mundo, o pastor Roberto já mencionou esse versículo precioso, que Ele amou tanto que deu seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E, pois Ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Uma vez perguntaram para um menino na escola, falou, o que foi, na classe de religião, quando existia isso ainda, o que foi que Jesus veio fazer? Falou, Jesus veio nos mostrar o bem. Se isto fosse verdade, Jesus estaria nos mostrando condenação, porque, segundo a palavra de Deus, nós não somos capazes em nós mesmos de fazer o bem. Então, Ele não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado. Opa, Ele está mostrando para nós um caminho para a eternidade com Deus. Mas quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento, que a luz, Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E aqui se divide a humanidade entre aqueles que creem em Jesus, que herdarão a vida eterna planejada por Deus desde antes da criação do homem, e aqueles que rejeitam o Salvador Jesus e que não verão a Deus. A palavra nos diz, eu não tenho aqui, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Não é possível ir ao Pai, ouvir ao Pai, como Jesus diz, porque Ele e o Pai são um, a não ser por Ele. Não é possível. Vejam aqui como Paulo confere, cheio do Espírito Santo, em Romanos: todos pecaram, as suas avós também, e estão destituídos da glória de Deus, com todo respeito pelas avós. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, pois o salário do pecado é a morte. Ele está falando sobre morte eterna, vida eterna. O salário do pecado, aquilo que é a consequência última do pecado, é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu gostaria que isso estivesse tão claro para cada um de nós. Como eu gostaria tanto que Deus voltasse a iluminar esse conhecimento no nosso coração. Não é difícil que nós nos deixemos influenciar por esse mundo e pelos valores que estão ao nosso redor, pelas leis, pelos bons princípios civis e outras coisas assim, e rapidamente nós começamos a nos avaliar de acordo com o bem que praticamos ou o mal que nós não praticamos. E o Senhor nos quer levar lá na raiz e diz: filho, você precisa nascer de novo, de outra forma não há bem que saia de você. E eu já vou contar mais sobre isso. Veja só a referência de Paulo em Efésios, uma vez mais: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios agora eram crentes em Jesus, era uma igreja fantástica lá na região de Éfeso, lá na parte ocidental da Turquia. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o diabo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora ainda está atuando nos que vivem na desobediência a Deus. Vocês estavam mortos. Todos nós também estavam assim. Paulo se inclui aqui também. Também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. E como os outros, éramos, eu incluído, Paulo, éramos por natureza merecedores da ira de Deus, merecedores da condenação eterna. Todavia Deus, que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões ou em pecados. Pela graça vocês são salvos. Ele deu para nós algo que nós não merecíamos, isto é graça. Ele deu aquilo que nós não poderíamos conquistar com os nossos feitos. Esta é a graça de Deus que salva o homem. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estavam mortos, voltaram para a vida. Isso é ressurreição, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Não dá para salvar uma pessoa através de façanhas, através de coisas bem feitas, através de atos misericordiosos. Não dá. Aliás, são coisas boas e recomendáveis que nós as pratiquemos. Claro que sim, claro que sim. Elas beneficiam outras pessoas, elas agradam a sociedade em que nós vivemos, mas elas não têm o poder de neutralizar o mal que leva o homem ao inferno, e esse mal é o pecado. E para este mal existe uma única solução, que é o sangue de Jesus, que purifica todos os pecados. Esta é a única solução que Deus encontrou. Nós não somos salvos por obras, para que ninguém eventualmente venha se gloriar. A salvação é isto, é através da fé, por meio da graça. É um dom de Deus, é um presente de Deus para vocês. E pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sim, existem muitas boas obras para serem feitas por gratidão a Deus, por louvor a Deus, porque estávamos perdidos e agora Ele nos selou com o seu Espírito Santo. Nós éramos indiferentes aos sofrimentos alheios, Ele mudou o nosso coração, nos deu o desejo de fazer as coisas de acordo com a vontade dEle, de obedecermos, de sermos compassivos, de sermos bondosos. Ele colocou esse desejo no coração do homem, e também ao vir a nossa existência, a nossa vida na presença do Espírito Santo, Ele nos dá a capacidade de realizar essas coisas com motivos bons e genuínos que só Deus tem e que Ele dá àquele que o recebe como Salvador. Nós vemos então a grande salvação de Deus. No passado, Jesus morreu já cerca de 2000 anos atrás, e a morte dele, irmãos, trouxe para nós, fez de nós pessoas libertas da condenação do pecado. Libertas da condenação do pecado. O pecado não tem mais poder nenhum, acabou. Não tem mais o veneno de levar pessoas ao inferno, porque Jesus já neutralizou através da sua morte os efeitos, a condenação do pecado. No presente, nós somos libertos do poder do pecado pela presença de Deus em nós, e no futuro seremos libertos da presença do pecado. Muito importante nós, crentes de Jesus, sabermos dessa diferença. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde nós vemos nossa performance, e nós sabemos que tropeçamos em muitas coisas, não é verdade? Frequentemente somos tentados pelo inimigo, somos tentados pelo mundo, a nossa carne mortal cede e nós pecamos. E a palavra do Senhor nos conta que nós não devemos nos esquecer que a nossa natureza carnal, ela ainda está viva e ativa, ainda está presente. Ela é subjugada pelo Espírito Santo de Deus, nos salvo por Jesus. Ela não tem mais a capacidade de levar pessoas à perdição eterna, e sobre isso eu vou falar mais detalhadamente, se Deus permitir, na próxima semana. Mas o Espírito de Deus, aqueles que são filhos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito de Deus, que subjuga a carne e nos liberta do poder do pecado. Por isso, irmãos, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque como escaparemos
se negligenciarmos tão grande salvação? Como será possível escapar? Não é possível, porque o pecado vive em nós. Se nós negligenciássemos Jesus, a dádiva de Deus, nós estaríamos perdidos por toda a eternidade. Jesus veio buscar, veio salvar pecadores, que somos todos nós. Mas aquele que reconhece: Jesus, eu sou pecador. Nós vivemos num mundo muito desfavorável a esse pensamento, mas ele não é páreo para a voz do Espírito Santo no seu e no meu coração. Ele não é páreo. Ele nos conta que nós temos que viver dependentes da misericórdia e da graça de Deus, e que Deus não nos permita ser enganados pelo nosso próprio coração, que nos diz que nós podemos fazer uma meia dúzia de coisas boas e está tudo certo, e pagamos a nosso débito. Nosso débito era impagável. Somente Jesus poderia pagá-lo. E Ele é o que pode criar em nós uma nova natureza através do Espírito Santo que vive em nós. A ceia do Senhor que nós praticamos, realizamos aqui na nossa igreja uma vez ao mês. Eu sei de igreja que realiza todos os domingos, outras realizam uma vez a cada 3 meses, outra uma vez por ano. Eu acho que um mês é bom, tem sido bom ao longo desse tempo. Ela não deixa a coisa ficar muito esquecida. E o fato, irmãos, é que Jesus quis ser lembrado pelos seus seguidores através da morte que Ele sofreu. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos. Nós somos arrebatados nos elogios que recebemos, nós somos levados pela impressão que somos bondosos, nós ficamos muito impressionados com a esmola que nós demos, nós ficamos muito impressionados porque já faz um mês que eu não perco um domingo na igreja, e outras coisas mais. E nós pensamos, somos tentados a pensar que Deus poderia realizar o seu sonho de nos ter ao seu lado por toda a eternidade, se tão somente nós praticássemos algumas coisas boas. Isto não é assim. Nós temos dentro de nós uma natureza que ama o mal. Ela deseja o mal. E nós queremos e clamamos ao Senhor que nos livre. E nós temos que ser lembrados do fato de que ao caminharmos, nós tropeçamos em muitas coisas. Ao caminharmos e tropeçarmos, o amor de Deus não muda por nós. O pecado tem que sair da cena, o pecado que eu tenha cometido, porque o pecado, ele arruína a minha alegria interior. A vida se torna feia, se torna escura, me predispõe a pecar de outras maneiras. Então o Senhor Jesus é aquele que veio e que não só Ele nos salvou da perdição do pecado, mas é aquele que nos limpa diariamente do pecado que viermos a cometer. Nós vamos pedir aos irmãos, se pudessem, trazer a mesa da ceia do Senhor aqui, e vamos celebrá-la de uma forma bem simples, como nós gostamos de fazer. O pão simbolizando o corpo de Cristo que foi quebrado, ferido lá na cruz do Calvário para nos dar a salvação eterna. E o seu sangue, o cálice, representando o sangue derramado por Jesus e que nos purifica de todos os nossos pecados. Se fosse possível, ali que nós trouxéssemos a mesa, ou a bandeja pelo menos. Muito obrigado. Só que eu vou tomar um pedacinho do pão e o cálice, e distribui entre os irmãos que estão aqui, e eu não vou aguardar que todos recebam, não. Tá bom? Nós vamos dar prioridade para os irmãos que estão em casa. Conforme eu disse para vocês, o pão, Jesus disse: façam isso em memória de mim. Lembrem-se disso. É muito bom lembrar que Jesus é Deus conosco. É muito bom lembrar que Ele é poderoso,
que Ele nos dá bênçãos. É muito bom saber que Ele ouve as nossas orações, mas há algo que nós não podemos esquecer, é que Ele deu a sua vida, Ele morreu no nosso lugar para nos dar salvação. Ele é o nosso Salvador amado, e isso é representado pelo pão, o seu corpo representado pelo pão que foi ferido e morto lá na cruz do Calvário. Bem, as irmãs fizeram um trabalho tão rápido, eu creio que todos já receberam o pão, e eu quero convidar a todos que já receberam que o comamos, os irmãos que estão em casa também, que o comamos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos efeitos que nós podemos esperar que ela terá nos nossos corações. Obrigado particularmente nesta hora, porque o Senhor se deu por inteiro. E lá na cruz do Calvário, com tanto sofrimento, tendo passado pelo maior de todos os sofrimentos, que é ter conhecido do Pai, o afastamento por causa do pecado do mundo que estava sobre Jesus. Obrigado, Pai. Isso é sublime demais. Eu não consigo entender toda a extensão dessa dádiva, mas nós queremos te obedecer. Comamos, irmãos, para a glória do Senhor. O cálice, por sua vez, o Senhor Jesus nos ensinou: esse é o Novo Testamento no meu sangue. Tomai todas as vezes que fizerem isso em memória de mim. O cálice com vinho, ele representa o sangue de Jesus derramado no nosso lugar. Eu amo pensar sobre 1 João capítulo 1, onde o Senhor nos diz assim: se andarmos na luz, se andarmos na verdade, se andarmos com Jesus, se andarmos na luz como Ele na luz está, existe uma consequência muito boa. Nós teremos comunhão, amizade uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificando de todos os pecados. Louvado seja Deus por isso. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus, o nosso interior é renovado, a alegria do Senhor, que é a nossa força, é renovada, e assim nós viveremos nesses breves anos que temos a viver no palco deste planeta Terra. Tomemos, agradecidos ao Senhor por sua bondade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, digne-se ao abençoar esta palavra, tocando corações dos que estão perto, dos que estão longe, tornando a sua palavra prática, Senhor Deus. Dá para nós uma visão de que a nossa carne foi ferida pelo pecado. Dá-nos, Senhor Deus, a visão de que não podemos viver sem nos acercarmos do Senhor, que é o Deus que se compadece das nossas debilidades e fraquezas, e que nos convida tão gentilmente a recebermos misericórdia com o seu perdão sobre os pecados que cometemos, e nos convida a retirarmos dele graça, que é o favor imerecido que nos dá o poder para evitarmos de cair. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós te amamos e te oramos em nome de Jesus. Amém.